Nós queremos dar um jeitinho. Uma das coisas que um pastor mais ouve, irmãos, em qualquer igreja que você for, que você sentar com um pastor, mais ouve, é assim: toma cuidado, hein? Aquele membro novo lá, perigoso. De quem é a obra? Aí você fala, é bíblico? Lembram? Senhor, aquele cara lá está falando uns negócios lá, que o Senhor ensinou, mas ele não pertence ao seu grupo. Quer que a gente faça ele parar? Não, deixa ele continuar fazendo. Então, quando você começa a entender o propósito de Deus, irmãos, você se torna um coadjuvante, você sabe que a coisa é de Deus. Mas e se tomarem a igreja, pastor? Absalão também tomou o reino de Davi, mas não permaneceu muito tempo. E ainda morreu pendurado pelos cabelos. É isso que nós não entendemos. Nós somos coadjuvantes em uma história que já tem um fim. A pergunta é, quando chegar a hora, de que lado você está? Do lado das ovelhas ou do lado dos bodes? É só essa a questão. Amém? Agora, lê comigo o verso 51. Diz assim: então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Lembra? Lá no início, Maria guardava no coração, quando os pastores foram lá na manjedoura, quando os reis magos apareceram lá, os sábios. Agora de novo. Olha que interessante, duas coisas aí. Primeiro, obediência. Mesmo Jesus sendo quem ele é, ele obedeceu aos seus pais. Por isso que Jesus em nada pecou. Quando somos fiéis ao propósito, irmãos, que Deus nos deu, veremos que nossa vontade estará alinhada com a de Deus. E assim, o que falarmos, o que fizermos, Ele respalda. Jesus respaldou o que José e Maria disse. Ele obedeceu, Ele foi com eles. E depois disso, você só ouve falar agora de Jesus com 30 anos. Ele obedeceu. Porque pela lei, pelo costume daquele povo, o homem só poderia ser adulto e falar e ser um rabino, um mestre, a partir dos 30 anos. Então ele obedeceu. Porque ao longo do propósito, da caminhada, nós começamos a achar que não devemos satisfação para ninguém, porque foi Deus que me chamou. Cuidado com isso. Muito cuidado. Outra coisa, nenhuma palavra que saiu, olha que interessante, que nós olhamos aí também nesse versículo 51, que diz que, é o 50 ou 51? O 50, né? O 51, diz que Maria guardava tudo no seu coração. O que isso quer dizer, irmãos? Nem tudo que Deus nos mostra ou nos revela é para ser falado. Às vezes Deus te dá uma pequena revelaçãozinha, assim, pequenininha. Aí você já quer contar para todo mundo. Calma, respira, vai orar. Porque às vezes são coisas que é para você guardar no seu coração, porque não é tempo de falar. Não é tempo de fazer. Então Maria guardou no seu coração. Porque não era ela que tinha que dizer que ele era o Cristo. Era ele, através daquilo que ele faria. E às vezes, qualquer coisa, você quer falar para todo mundo. Você nem busca em Deus para saber se é para falar. Lembra? O tempo não é seu. O tempo de se cumprir é de Deus. Então nem tudo que Deus te mostra, nem toda experiência que você possa ter com Deus, é para você falar. Guarde no seu coração, porque existem coisas que são pessoais, são coisas que é para você, não é para os outros. Agora olha que interessante, a gente olha para um jovem de 12 anos e acha assim, essa é uma adolescente, irmãos.
Olha Jesus com 12 anos. Ah, mas era Jesus, tá bom. Vai lá em 1 Samuel capítulo 3. Samuel também começou com 12 anos. José, com 14 anos, já tinha sonhos. Daniel era jovem ainda também. A maioria, irmãos, dos homens de Deus começaram muito jovens, adolescentes. Por isso que eu disse para vocês, cuidado, porque às vezes a tua falta de maturidade está matando o ministério que Deus tem para os seus filhos. Cuidado. 1 Samuel capítulo 3. Olha que interessante, irmãos. O verso 19 diz assim: à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra. Com 12 anos. Então, está na hora de nós, pais, entendermos que nós somos coadjuvantes na história dos nossos filhos. Nós não somos os atores principais. Grava bem isso no coração. Está na hora de entendermos isso. Que nós somos apenas a plataforma que os supersônicos irão decolar e chegarão em lugares que nós nunca chegaremos. Só que alguém tem que incentivar ele a fazer o curso de piloto da Força Aérea. Mas toda vez que era para ir lá fazer a inscrição, você tinha algo para fazer? Então, observa, Jesus com 12 anos. Alguns estudiosos dizem que a maioria dos apóstolos, quando Cristo os chamou, eles eram adolescentes, 15, 16, 17 anos. Com exceção de Pedro, que era casado. Talvez por isso Pedro era aquele que estava sempre liderando. Dizem alguns, eu não sei, eu não tenho lá minhas ressalvas. Dizem alguns que eles eram muito jovens, a maioria deles. Então, irmãos, entenda. Obediência, porque existe um propósito. Então, mesmo eu sabendo que há um propósito de Deus a se cumprir através da minha vida, às vezes eu preciso obedecer a alguém. Às vezes alguém mais maduro irá falar e eu tenho que obedecer. Ah, mas então não é Deus que está guiando o Senhor, no Espírito Santo, não. Quem foi o homem que deu o maior conselho para Moisés? Jetro, que nem crente era. E Jetro, quando diz, Moisés, o sol deve estar dando um problema na sua cabeça, você já está ficando louco, porque você já está com 80 anos, já está gagá. Olha o tamanho da fila, Moisés. 5.000 pessoas numa fila, Moisés, esperando você para resolver um probleminha, Moisés, porque o fulano roubou o ovo da galinha do vizinho. Moisés ouviu. Moisés, arruma um pessoal de confiança aí, Moisés. Divide a carga, Moisés. Mas o propósito não era através de Moisés? Por que Deus não falou isso para ele? Deus não falou nada. Continuava lá Moisés em pé e o dia inteiro resolvendo bucha. Olha o que é quando você começa a ser maduro na fé. Moisés ouve, vai orar. Senhor, é assim, assim, assim. E aí Deus diz, muito bom o conselho do seu sogro. Separa aí 70 ou 72 homens, que eu não lembro agora, que eu vou tirar um pouquinho do que está em você e vou colocar neles. Então as causas menores eles resolvem, e as maiores você segura o BO. Então nós precisamos entender que mesmo caminhando, mesmo sabendo que há um propósito, irmãos, nós somos coadjuvantes.
E às vezes Deus irá falar diretamente com você, ou Ele irá usar alguém para te dar um conselho, para falar algo. O que você faz? Vai buscar em Deus, porque pode ser que seja Deus falando, como pode ser que não. Nunca se levante dizendo: se o Espírito de Deus está em você, também está em mim. Cuidado com essas frases. Nós somos coadjuvantes numa história. E por último, lê comigo aí o verso 52. Eu acho que na próxima, quem sabe, a gente termina essa história. Lucas 2,52 diz assim. Eu vou voltar lá para Lucas. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. À medida que o propósito vai crescendo, irmãos, vai criando forma, Deus também fará crescer a sua sabedoria em nós e enviará pessoas certas para que esse propósito se cumpra por inteiro. Lembra? Deus sempre envia pessoas. Então, à medida que isso vai crescendo, vai criando forma, Deus ele levanta pessoas para te socorrer, para te ajudar, para caminhar com você. É Deus que levanta. Porque aqui diz que à medida que Jesus ia crescendo, não é? Em sabedoria, em favor de Deus e das pessoas, ou seja, Deus começou a levantar pessoas para ajudar de todas as formas a José, Maria e Jesus. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Deus não podia só estalar o dedo, caminhão de ouro, estalar o dedo, um caminhão de carne seca, estalar o dedo, não. Porque quando há um propósito em nossas vidas, nós achamos que é assim. Ah, Deus falou, agora... Não, irmãos. Salomão diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que trabalha o verão inteiro para no inverno ter o que comer. Então nós vamos tomar cuidado, porque criou-se essa ideia, porque fulano deu um testemunho que foi assim, não foi assim com ele, mas talvez não seja assim com você. Então, irmãos, no tempo certo, Deus enviará pessoas, porque o propósito tem que se cumprir por inteiro. Deus enviará pessoas, você não precisa ficar procurando pessoas. Você não precisa ter aquela necessidade de ficar tentando bajular as pessoas, não. Deus enviará. É tanto que Jesus disse que ninguém ia até Ele se o Pai não enviasse. E nós achamos que aqui só está falando daqueles que seriam salvos. Aqui está falando daqueles que o Pai já tinha preparado para ajudá-lo nessa terra. Começa pelos José e Maria, começou pelos apóstolos, pelas mulheres que a Bíblia diz que mantinham financeiramente Jesus. Porque precisava fazer, para que dizimar, para que ofertar, né? Assim, Deus não precisa de dinheiro, mas Jesus precisava. Como é que faz agora? Jesus precisava. Então precisa tomar cuidado, irmãos. E o que eu quero dizer com isso para a gente terminar? Você não está sozinho. Às vezes na caminhada com Cristo, há momentos que nós achamos que estamos sozinhos, sim ou não? A coisa fica tão difícil, fica tão complicada, parece que as portas se fecham, parece que todo mundo nos odeia, e não é. É porque no propósito de Deus há momentos que Deus quer que você busque nele. E não se preocupe, na hora certa, no tempo certo, se esse é o propósito de Deus, Deus enviará as pessoas. A coisa mais improvável, irmãos, era um corvo levar carne e pão para um homem. Mas levava.
Alguns dizem que corvos ali eram uma tribo nômade, mas vamos dizer que seja. Mas eram nômades assassinos, ladrões do deserto. Mas eles levavam pão e carne para Elias todos os dias. A coisa mais improvável era chegar num lugar tudo seco, porque Elias disse que não choveria. Olha o BO que ele arrumou. E aí ele chega lá num lugar onde uma mulher viúva, que desumano, meu Deus. Ainda falar para a mulher, problema seu que só tem um pouquinho de farinha e de azeite, faz o bolo e dá para mim primeiro. São coisas improváveis, irmãos. Mas acontece que Deus já tinha dito para ele, sim ou não? Vá até lá, porque lá tem uma viúva e eu já preparei. Ela não sabia do propósito que Deus tinha com ela, mas Elias sabia. Então quando você olha, parece que ele era duro, não. Ele já sabia que ela não diria não para ele, porque Deus já tinha falado. Então, irmãos, você não está sozinho, você não está sozinha. Há momentos que Deus quer ficar só você e Ele. E ali isso pode durar dias, meses, anos. David Wilkerson passou meses no interior, lá, não lembro do estado dos Estados Unidos que ele morava, lá na cidade. Então ele saía de casa, filho de pastor, ele jovem ainda. Ele saía de casa, ia para uma cabaninha, deitava lá e orava o dia inteiro. Os pais olhavam e via só os pezinhos dele mexendo para o lado de fora da cabana, então ele está vivo. Passava dias ali orando. E não pense que ele ficava orando por ninguém não, viu? Ele falava com Deus, Deus, e ele esperava uma resposta de Deus. Isso foram meses, muito tempo, se não me falha a memória, foram anos. Até que Deus disse, está na hora, vá para Nova York. E em Nova York, Deus preparou alguém que deu um prédio para ele na Times Square, a avenida mais cara de Nova York. E David Wilkerson foi o homem que mais ganhou traficante e prostituta para Jesus. Mas ele passou muito tempo, ele e Deus, porque os pais falavam, olha, Deus tem um propósito na sua vida, David. E ele queria descobrir qual era, então ele foi. E ele fala, eu nunca fiquei orando por ninguém não quero nem saber. Eu estava orando para mim. Até que Deus falou o que eu deveria fazer. Foi fácil? Não. Porque um dos homens que ele ganha para Jesus, Nick Cruz, era um gangster e boxeador. E ele, quando falava de Jesus para esse homem, para o Nick Cruz, a primeira coisa que ele tomou foi um soco no rosto. Imagina um soco de um boxeador, irmãos. E, se você continuar falando, eu vou te bater de novo. Ele levantava, falava e tomava outra pancada. Talvez nem ele entendia o que ele estava fazendo. Chegou uma hora que quando o Nick olha, está toda a gangue dele de joelho chorando. E ele se rende e escreve um livro, Entre a Cruz e o Punhal. Está lá, é a história dele. David Wilkerson morreu faz uns 10 anos, muito idoso, com 80 e poucos anos. Morreu de acidente de carro. Lembra? Não importa como você morre, importa qual foi o legado que você deixou. Então você nunca está sozinho. E talvez nessa noite, muitos de nós que estamos aqui, ou que nos assistirá, se sinta assim, sozinho, em momentos. Você não está sozinho, Deus está com você. Parece jargão isso, não, irmão, isso não é um clichê, isso é real. Deus está com você. Se você se mantiver no propósito dele, e ele já determinou no seu conhecimento, ele já determinou que serão 30 dias, serão 30 dias. Se for um ano, será um ano. Ele está com você. Porque senão você não estaria vivo aqui hoje. Essa é a verdade. Porque senão você já teria desistido. Eu confesso que muitas vezes no começo da caminhada, a coisa às vezes ficava tão difícil, que eu falava, não vamos para a igreja não. Isso é coisa de gente besta, ficar perdendo meu tempo. No outro dia eu estava na igreja. Não vou mais para a igreja não.
Ah, não gostei não, o cara falou uns negócios lá, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, eu não vou mais não. No outro dia está eu de manhã cedo, ciclo de oração, no meio das irmãs do Coquinho orando. Porque você não entende, você não compreende, mas você não está sozinho. Agora, saia do propósito, aí você fica sozinho. Então, irmãos, coloca no teu coração, no tempo certo, conforme você for amadurecendo, Deus vai fazendo com que aquele propósito comece a amadurecer, e Ele enviará as pessoas que são necessárias para que isso aconteça. Talvez pessoas que não vão ficar com você muito tempo, ou for apenas uma passagem na sua vida, um contato. A pessoa que fez a planta disso aqui, dessa igreja, e não me cobrou, foi um contato. Ele nunca foi crente daqui. Veio aqui 1 ou 2 vezes, para verificar a obra. Existem pessoas que Deus vai colocar na hora certa, mas não é questão que ela ficará ou não ao seu lado, mas ela veio para suprir uma necessidade. É assim que funciona, irmãos. Então, se você está se sentindo sozinho, seja algo emocional, parece que ninguém liga para o seu problema, não é que ninguém liga, é que Deus faz com que isso seja assim, porque você ainda não entendeu que você precisa se converter, você precisa ter uma experiência com Ele, e é face a face. E quando você entender isso, e buscá-lo face a face, não como um religioso, querendo dizer para Deus ou sendo bom, mas se despir da sua religiosidade, e olhar para Deus e dizer, Senhor, não estou aguentando não, o negócio está assim, 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 o que eu faço agora? É bom você nunca me ver orando sozinho, senão você vai achar que eu sou endemoniado, irmãos. Porque tem hora que não dá para ficar muito Senhor, 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 Senhor. Ele já sabe. Tem hora que você tem que falar para Ele. Não estou entendendo, Jesus, o que está acontecendo? Eu não vou fazer mais isso não. Agora esteja pronto para ouvir e ser corrigido, porque eu também, quando eu sou corrigido, é difícil, né? Eu já falei isso aqui para alguns. A última vez que eu comecei com essa briga com Deus, né? Briga no bom sentido, né, irmãos? Deus foi muito claro e disse, ô Jonas, você quer ir para o ventre do peixe? Desse jeito. Aí eu fiquei mais doido ainda, eu comecei, mas como Jonas? Você está me chamando de Jonas? Eu não sei mais o que é que eu faço. Você foi chamado num propósito para trabalhar para mim ou para agradar aos homens? Aí eu baixei a cabeça. Eu estou falando para você que eu ouvia a voz, eu não era no meu coração, eu ouvia, alguém falava comigo. Então nós precisamos entender que nessa caminhada você não está sozinho. Então quando Deus fizer com que tudo se afaste de você, e você fique como Elias, sentado na beira de um riacho, esperando pão e carne, a provisão, espera. Você não está sozinho. Quando Paulo e Silas tomaram as chicotadas e estavam presos num tronco, dentro de uma cela escura, porque não tinha energia elétrica naquela época, e as prisões eram no subterrâneo das casas ou das cavernas, ao invés de reclamar e dizer, Senhor, cadê a ajuda? Eles simplesmente oravam e cantavam. E o lugar estremeceu. Você não está sozinho. Porque é interessante, enquanto eles apanhavam, por ter feito uma coisa boa, porque no propósito é assim, viu? Toda vez que você fizer algo bom, descansa, fica no firme, como diz o Penteca, no azeite, porque vem pancada por aí. A pancada só vem quando você faz uma coisa boa, porque o inimigo não quer. Você não ouve Deus falando ou mandando um anjo dizer, aguenta firme, Paulo, aguenta firme, Silas, vai doer um pouquinho, são só 39 chibatadas, vai doer um pouquinho, mas eu vou te libertar. Você não vê, mas eles estavam ali. E quando eles cantam e oram, Deus vem e faz. Deus vem não, Deus estava ali, fez o que tinha que fazer. Então, irmãos, qual era o propósito deles chegarem naquela cadeia? O propósito é que tinha uma família de um carcereiro e um carcereiro para ser convertido ao Senhor Jesus. Então você não está sozinho. Tira isso do teu coração.
Porque nós temos essa tendência, toda vez que a coisa dá ruim, toda vez que a coisa fica difícil, e ninguém liga para o nosso problema, e ninguém parece que quer nos ajudar, o nosso coração se entristece e começamos a falar, meu Deus, mas que pessoas ruins sem amor, e não é. É Deus tratando com a sua vida. É Deus te ensinando a ser dependente deles. Irmãos, se eu for dar testemunho dessas coisas aqui, vai um livro. Eu vou te dizer só uma. Num momento muito difícil da minha caminhada com Deus, no começo, não era nem aqui, eu nem morava aqui, eu era de Cristo Centro, Campo Limpo, Paulista. Num momento muito difícil, alguém que, de certa forma, tinha recursos, me chamou. E eu falei, meu Deus, vai me ajudar, vai me dar dinheiro. Porque o negócio estava difícil, muito difícil. Vocês não têm noção o que é difícil. Vocês não têm nem noção. Quando eu cheguei lá, a pessoa disse assim, eu queria saber por que você não tem nada, diz que está passando necessidade, não tem nada. O que você faz com dinheiro? Mas eu não estava trabalhando, estava desempregado. Aí eu parei, só disse assim, olha, às vezes a gente não quer comer só ovo, né? Ainda fui meio arrogante ainda, irmãos. Só que depois, com o tempo, eu comecei a entender que Deus permitiu que isso acontecesse para eu entender que a provisão viria dEle, que eu teria que aprender a depender dEle, porque quando você fica dependendo de homens, você pode se frustrar. Então, irmãos, não importa o que aconteceu esses dias, esse ano, o ano passado, não importa. Você não está sozinho. Permaneça no propósito, porque Deus, na hora certa, mandará as pessoas certas para fazer o que tem que ser feito na sua vida. Amém? Fique em pé no seu lugar.